Olá, então, muito bom dia, irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este momento da oração e da meditação sobre a palavra de Deus para este 27º domingo do tempo comum. A primeira leitura é da profecia de Abacuque, capítulo 1, versículo 2 a 3, continuando capítulo 2, versículo 2 a 4. Depois cantaremos o Salmo 94, 95. A segunda leitura é de São Paulo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 8, depois continuando 13 a 14. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, 5 a 10. Vamos escutar o Evangelho, depois prestaremos atenção a algumas pistas que vamos oferecer para a nossa meditação e também a nossa vida durante esta semana. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram a Jesus: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias esta amoreira: Arranca-te daí e vai plantar-te no mar, e ela obedecer-vos-ia. Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando ele volta do campo: Vem depressa, sentar-te à mesa? Não lhe dirá antes: Prepara-me o jantar e sente-te para me servires, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu. Terá de agradecer ao servo por lhe ter feito o que mandou. Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos ordenado, dizei: Somos inúteis servos. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esse Santo Evangelho ilumine a nossa vida e nos torne pessoas capazes de viver uma aliança com o nosso Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo para sempre e seja louvado com sua mãe Maria Santíssima. Olá, muito bom dia, irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este momento da meditação sobre a palavra de Deus, que procuramos rezar sobre a palavra de Deus, que a liturgia da palavra sempre nos propõe. Estamos a celebrar o 27º domingo do tempo comum, ou seja, continuando esta nossa caminhada cotidiana, meditando sobre a palavra de Deus neste domingo, 27º. O tema que o Evangelho nos propõe, olhando as palavras do Senhor Jesus, as indicações que nos dá da sua palavra, é a pequenez da nossa fé. Todos necessitamos da fé para caminhar com o Senhor. Às vezes temos uma fé inabalável, às vezes temos uma fé que treme mediante os acontecimentos da vida. Então necessitamos entender como viver a nossa fé, como pôr a nossa fé a funcionar diariamente na nossa vida. Então o Evangelho deste domingo apresenta-nos uma reflexão sobre essa pequenez do grão da mostarda. E depois, na segunda parte, nos fala acerca da humildade do servo disponível. No início do capítulo 17 do Evangelho segundo São Lucas, Jesus abordou o tema da presença inevitável do escândalo e depois a necessidade do perdão para aqueles que nos ofendem. Os discípulos de Jesus, diante do difícil ensinamento sobre o perdão, viram a necessidade da fé e clamaram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Claramente, eles não apenas descobriram a sua deficiência na fé, como se calhar podemos entender e vemos, mas também o seu desamparo. Por isso, voltarmos para Jesus. De facto, a fé é indispensável para a nossa caminhada cristã. Nos momentos turbulentos da vida,
A vida, ou a fé, é o melhor instrumento para navegar e gera confiança e esperança. Devemos aprender a confiar em Deus e a comungar com Ele em tempos de dificuldades, dúvidas e desesperanças, garantindo que a nossa fé não se esgote. A fé é um dom de Deus e é uma resposta gratuita do homem. Na fé, a inteligência humana e a vontade cooperam com a graça divina. Crer é um ato do entendimento da verdade divina, pelo império da vontade movida por Deus através desta graça. Depois, na segunda parte, o Senhor Jesus, através de uma parábola, mostra aos seus discípulos que o melhor instrumento para medir o tamanho da fé é do serviço humilde. É uma expressão concreta de que alguém dizer tem fé. O serviço despreendido, gratuito, que não espera outra recompensa, senão a alegria do dever cumprido, ou seja, a fidelidade humilde do cumprimento do dever. Encorajemos-nos mutuamente a viver a fé e a ter a nossa vida fundamentada nela. O pedido dos apóstolos deverá ser também o nosso clamor, devido à fragilidade e à pequenez da nossa fé. Irmãos, irmãs, temos que reconhecer a insuficiência da nossa fé, o estado da imperfeição da nossa fé. E aí o Senhor também vem para nos ajudar em cada momento concreto. Como os discípulos, digamos ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé, porque necessitamos desta fé. E este combustível da vida, este ingrediente especial para poder caminhar com o Senhor. Durante esta semana, podemos meditar nesta única pergunta que propomos. Como vivo a minha fé na sociedade? Já que digo que tenho fé, como vivo esta minha fé? Os discípulos ficaram assustados mediante este ensinamento do perdão. E nós também podemos ficar assustados mediante outra realidade. Se a fé é esperança nas coisas que nós não vemos, mas acreditamos que existem, então temos que sempre ter, primeiro, confiança em Deus. Segundo, procurar pôr esta fé também na prática, que Deus também continua a florescer na nossa vida. Um bom domingo para si, uma boa semana. Viva a sua fé e Deus também estará sempre no seu barco para te acompanhar. Passe bem e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.